E avaliação aguardando no PS. Acompanhado de doutora Isabel, encontrou uma paciente de 55 anos que contou exatamente o que segue. Doutores, desde hoje pela manhã minha barriga inchou, não consigo peidar nem fazer cocô. Antes mesmo de examiná-la, Pedro assumiu que poderia ser uma obstrução intestinal e lembrou-se das aulas de radiologia na faculdade e solicitou radiografias de abdômen agudo. Encontrou-se o que segue. E aí, o que segue? Isso aí está em ortostatismo ou está em decúbito dorsal? O que vocês acham? Vamos comparar com o próximo. Esse está em ortostatismo ou em decúbito dorsal? Quem é que acha que está em ortostatismo, levanta o braço. Quem acha que está em decúbito dorsal, levanta o braço. Uai, tem uma galera que está se abstendo de votar. Os isentões. O primeiro, esse é ortostatismo. Por que esse é ortostatismo? Porque a gente enxerga níveis. Exatamente. Exatamente. Né? Dá para ver nível também no estômago, né? Olha só a bolha gástrica, dá para ver nível. Show de bola. E o que está distendido aí? Então, gente, eu sou meio surdo, gente. Vou contar uma historinha que aconteceu comigo. No tempo que eu fazia escola de saúde do Exército, a gente fez um estágio de 120 dias na Academia Militar das Agulhas Negras. E no galpão que eu estava, numa das instruções, explodiu uma granada. Então, desde lá, eu sou meio surdo. Por favor, falem mais alto. O que está distendido? Cólon? Só o cólon? Não? Tem intestino delgado distendido também? Tem também. Mas vamos lá. Onde está o cólon aí? Alguém anima de levantar e ajudar aqui, mostrar? Poxa, pode mostrar aqui, gente. Estamos entre amigos. Não? Não estamos entre amigos? Eita, as tretas da turma aparecendo. Vamos lá então. Não tem só cólon aparecendo. Se a gente lembrar da figura do néter, os cólons vão ser como se fosse uma moldura, né, acompanhando os limites do abdômen, né? E o intestino delgado estaria emoldurado pelo cólon, não é isso? É o que a gente está vendo aqui. A gente está vendo seco, está vendo cólon ascendente, ângulo hepático do cólon, transverso, ângulo esplênico, e estamos vendo o cólon descendente. Tá? Além disso, né, formando a moldura. Ah, professora, mas e se fosse o jejum todo distendido, o ilho todo distendido e ocupasse tudo? Mas aqui tem um detalhe muito importante que a gente falou na última aula. Como é que, além da localização, o que mais que caracteriza o cólon? Austrações. E as austrações aqui estão muito evidentes, estão bem óbvias de ver, bem características, né? A gente vê saindo da parede, mas não vê chegando na outra, não é isso? Ao contrário do que acontece com as valvas coniventes. Olha aqui, ó. Mas espera aí, se é uma doença que está obstruindo o intestino grosso, por que o intestino delgado também está distendido? Porque está juntando gás aí.
Mas não tem uma coisa chamada válvula iliocecal? Ok. Repita para mim como é que é o nome da condição que você perguntou? Adinamia. Se é adinamia, você está querendo me dizer que na verdade não tem peristalse. Mas o exame está dizendo que tem peristalse. Eu nem auscultei a barriga dessa paciente, eu sei que tem peristalse. Como é que eu sei? É uma boa teoria, mas já vamos chegar lá, tá? Vamos primeiro destrinchar aqui a hipótese do Felipe. A hipótese do Felipe é o seguinte: está adinâmico. E eu disse, o que eu disse para vocês? Que na verdade tem peristaltismo, porque o exame está dizendo isso. Onde que eu vejo no exame que tem peristaltismo? Na verdade, empilhamento de moedas é diferente disso que tu está falando. Então vamos lá, vamos por partes. Eu digo que tem peristalse por causa do seguinte: vocês estão vendo que tem nível hidroaéreo aqui? Uhum. Estão vendo gás e líquido? Uhum. Vocês estão vendo que aqui tem gás e líquido? Uhum. Estão vendo que aqui tem gás e líquido? Os níveis hidroaéreos dentro do intestino delgado não estão se distribuindo de forma diferente? Sim, né? Vocês conseguiram enxergar isso? Ou só eu que enxerguei? Sim? Bom, eu quero que vocês retornem no tempo, voltem para antes do Enem e lembrem. É tão duro assim? A vida, gente, a vida de aluno do high school é melhor do que a de universitário, né? A diferença é que não podia beber, agora pode. Mas bom, beleza, vamos lá, vamos voltar no tempo. No ensino médio lá, vocês não aprenderam sobre uma regra da física chamada de lei dos vasos comunicantes, princípio dos vasos comunicantes? E o que diz o princípio dos vasos comunicantes? Que vasos que livremente se comunicam entre si distribuirão igualitariamente as pressões, não é isso? E seus respectivos volumes. Certo ou errado? Então, se estivesse adinâmico o intestino, e considerando que ele é um grande vaso que se comunica, né, os loops, as alças intestinais, serviriam, do ponto de vista físico, como vasos comunicantes, eles não estariam com os níveis todos no mesmo nível se estivesse adinâmico? Sim. Então, uma das primeiras coisas a analisar para a gente fazer a diferença entre ilho adinâmico ou ilho paralítico, como alguns chamam, é ver onde estão os níveis hidroaéreos. Se os níveis hidroaéreos, e isso a gente só vai ver no indivíduo em pé, né? Porque no indivíduo deitado não tem como, mas no indivíduo em pé tem, né? Quando você vê níveis hidroaéreos em alturas diferentes, isso é sinal de que o intestino ainda tem peristalse e está tentando vencer essa obstrução. Ok? Quanto à outra hipótese, né, que teria uma migração do delgado por conta da obstrução, a migração do delgado ela serve para bloquear inflamações. Então, obstrução por si não é uma inflamação, tá? Então, não serve essa hipótese.
A dilatação de intestino delgado durante num paciente com obstrução de intestino grosso vai depender apenas da competência da válvula iliocecal. Tem pessoas que têm a válvula iliocecal competente. Então, tem uma obstrução de intestino grosso distal, não vai transmitir essas pressões para o ilho e para o jejum. Para pessoas com válvula iliocecal incompetente, que a gente pode dizer que é o caso dessa senhora, não é isso? Ela tem dilatação tanto do grosso quanto do delgado. Então eu sei que a obstrução é de intestino grosso. É sempre do mais distal, tá? Oi? Nada não? Como assim? Deve ser importante, tu não quer resolver lá fora? Pode ir, tranquilo. Professor, como assim é sempre do mais distal? Pense o seguinte, a obstrução, eu tenho o intestino grosso dilatado e o intestino delgado dilatado. Quem é que está obstruído? O grosso não é mais distal do que o delgado? É isso. Ah, tá. Entendeu? É sempre da estrutura que está mais distal. Tá? Ficou alguma dúvida para vocês como é que a gente enxerga um cólon dilatado? Não? Professor, Oi. eu não entendi essa válvula iliocecal incompetente. Se a válvula iliocecal é incompetente, se ela não tem qual é a competência da válvula iliocecal? Não deixar que haja refluxo do conteúdo colônico para dentro do ilho. Se ela é competente, ela não deixa acontecer isso. Se ela é incompetente, ela deixa voltar. Então, uma pessoa que tenha qualquer problema que não deixe o fluxo seguir o fluxo normal em direção ao ânus, vai deixar refluir. Independente do grau, do nível de obstrução, se ela tiver essa válvula... Se a válvula for incompetente, vai deixar passar, vai deixar ter refluxo das pressões. Não, tipo, se competente, independente do nível que tiver obstrução, ele não retorna? Não retorna. Se ela for... Existem obstruções que a gente só ia ver isso aqui, ó, só uma moldura. Entendi. Tá? A gente não veria nada de intestino delgado dilatado. Então, quando ela está incompetente, a gente vê o intestino delgado dilatado. Normal, competente, incompetente, tu vai ver dilatado, com níveis dentro do intestino delgado. Você falou que quando tem a obstrução, a localização vai estar no mais distal. Isso é independente se eu tiver a obstrução só no intestino grosso. E aí a obstrução, tá toda a moldura, a obstrução vai estar mais distal ou não? Sim. Aqui eu posso dizer com certeza para ti que essa obstrução ou está na metade distal do descendente, ou no sigmoide, ou no reto. Por quê? Porque até o cólon descendente eu estou vendo dilatado. Estou vendo o nível hidroaéreo aqui. Então daqui para cá é obstrução. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Só dívidas? Isso aí me lembra, eu servi no Hospital Militar de Tabatinga, isso é fronteira com a Colômbia, e foi nos visitar uma determinada época o Estado-Maior do Comando Militar do Exército Colombiano. E aí o general lá deu uma palestra enorme, etc e tal, se esforçando em falar um portunhol, né? Para quem fala espanhol é muito difícil falar a língua portuguesa. Aí o subcomandante do hospital, aí ele pegou e perguntou o seguinte: alguém tem alguma dúvida? E o subdiretor do hospital, na época era um major, ele pega e diz o seguinte, querendo ser simpático, falou em espanhol: "Sí, yo tengo inúmeras deudas
Deudas em espanhol são dívidas. As dúvidas são dudas. E, bom, eu não me aguentei e comecei a rir, né? É lógico que eu fui punido, né? Três plantões seguidos. Bom, vamos lá. Essa daqui é a tomografia computadorizada desse paciente. Em que nível vocês acham que nós já estamos aí? Oi? Qual a altura do abdômen vocês acham que é? É abdômen? É pelve? Pelve. Por que é pelve? Isso. Porque aqui a gente já está vendo a porção superior do acetábulo e está vendo a pontinha do cóccix. Então a gente sabe que está bem distal, tá? E o que chama atenção aqui? Pelo menos para mim chamou atenção, né? Essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura isso aqui é reto distal, tá certo? Que está com a parede espessada, né? E isso aqui é que está provocando a obstrução. Em adultos, espessamento da parede do cólon, qual é a primeira hipótese diagnóstica? Não ouvi? Adenocarcinoma coloretal. Tá? É a primeira hipótese. Certo? E esse que parece um S calcificado? Aqui? Alce. O que acontece? É que aqui a gente tem um corte único, tá? Mas esse paciente, o que tem? Foi injetado por via retal, foi injetado contraste. Então isso aqui, na verdade, é distal a essa obstrução, tá? É como se fosse... Pense o seguinte, subiu, desceu e na hora de subir de novo é que estava obstruído. Tá? Então, tu pegou, foi por conta do corte. Então, é o contraste. Isso, é contraste que foi aplicado transretal. Não, eu não entendi. Subiu, desceu e na hora que desceu de novo. Olha só, pense o seguinte. Isso aqui, eu falei para vocês que era reto? Não, isso aqui é sigmoide, tá? Sigmoide proximal. Por isso que não faz sentido o que eu falei, né? Óbvio. Sigmoide o quê? Proximal. Aí o reto é onde? Pense que o corte é assim, ó. Então tá pegando tanto que tá abaixo quanto que tá acima. Tá? Por conta disso. Que a gente tem contraste. Parece que a gente tem contraste antes e depois. Mas não é, só por causa da redundância do intestino. Tá? Qual parte? Aqui? Reto distal. Ele está assim, ó, parece aumentado, mas é por conta porque foi colocado volume ali, né? Calma, então essa parte que está com contraste é essa parte do... Isso aqui é reto, Aquela tá? E isso aqui é sigmoide distal, tá? Então, tu tem contraste em tudo isso aqui, ó. Ah, tá, beleza, entendi. Essa parte aqui tem contraste. Tá? Então, na hora que tu fez o corte, parece que tu tem contraste abaixo e acima. Entendi. Tá? Tá bom. O pessoal aí de trás conseguiu entender o desenho? Não enxergou, né? Mais ou menos o quê?
Alguém me empresta o casaco, por favor? Pensem que o intestino, tá, é como se fosse essa manga do casaco, tá certo? E aqui onde está a minha mão é onde está o câncer obstruindo. Estamos combinados? Se eu injetar contraste pelo ânus, vai encher de contraste e vai ficar branco, não vai? Tá. O intestino distal, ele é reto? Não, ele é redundante. Então, na hora que eu faço um corte tomográfico, um corte axial, eu vou pegar a área com contraste acima, vai parecer que tem contraste acima e abaixo, antes e depois. Mas na verdade não é antes e depois, é a mesma alça, só que tu está pegando no mesmo corte, tu está pegando em dois lugares diferentes, por causa da redundância dela. Agora deu para entender? Obrigado. Vocês chegaram a ver qual é o tratamento disso? Dessa condição. Vocês fazem ideia do que tem que ser feito? Retira a parte do... Primeira coisa, descomprimir o tubo digestivo. Se é incompetente a válvula iliocecal, então todo esse conteúdo vai refluir. Quantos litros de líquido é produzido no tubo digestivo por dia? Hoje, vocês não lembram do último módulo do semestre passado? O intestino produz mais de... O tubo digestivo, até a válvula iliocecal, chega por dia 10 litros de líquido. Tá? 10 litros de líquido. E o que é esse líquido? É suco gástrico, o conteúdo pancreático, bile, né? Água que entra no intestino delgado durante a digestão para diminuir a osmolaridade, para facilitar a absorção. Pô, isso aí deveria ter sido tudo discutido na aula de diarreias. Vocês não tiveram um problema de diarreia? Pois é, mas faz parte entender a fisiologia, porque senão não tem como entender por que a diarreia mata, né? Pô, se fisiologicamente a gente produz 10 litros de líquido, imagina liderar tudo isso, né? Bom, se tem essa quantidade de líquido que é produzido e não está sendo eliminada, e não está sendo eliminada nem reabsorvida porque o intestino grosso não está funcionando porque está obstruído, o que acontece? Tem que descomprimir, primeira coisa, tem que descomprimir o intestino. Então, sonda nasogástrica, descomprime, tem que corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos. Essas pessoas nessa condição de obstrução intestinal sempre vão ter algum grau de distúrbio hidroeletrolítico. Tem que coletar uma gasometria arterial para ver as condições, se está em alcalose, se está em acidose. Tudo isso aí tem que ver como é que está o base excess. Bom, infecção também pode ter? Por translocação bacteriana? Pode, tem que ter hemograma. Normalmente, pacientes com câncer de intestino são pacientes cronicamente anêmicos, então isso pode ser um problema para o transoperatório. Tá? Bom, fez tudo isso e não conseguiu ainda começar a eliminação. Então, tu tem duas alternativas. Ou fazer uma colostomia temporária para descomprimir, para preparar, para estadiar, para você poder fazer a cirurgia definitiva adiante, o tratamento definitivo, que eventualmente não é só cirurgia, né? E é isso, na condição de urgência é isso, tá? Se não resolver o tratamento clínico e deixar um paciente completamente ocluído, um paciente subocluído, para que te dê tempo, né?
Se ela começar a eliminar gases e fezes, te dá tempo de trabalhar, de prepará-la para uma intervenção com mais segurança, né? Porque normalmente cirurgia oncológica são cirurgias mais extensas, né? E para fazer uma cirurgia extensa, tu tem que pensar, primeiro, tem metástase hepática? Qual o tamanho da metástase? É uma só? Tem indicação de tratamento cirúrgico a metástase hepática? Então, tu precisa estadiar antes, né? Até para decidir como que vai operar e qual cirurgia vai ser feita. Tem que ver direitinho qual o nível do câncer para decidir se vai ter reconstrução de trânsito ou não, ou se vai ter que ficar com colostomia definitiva. Então, são muitas variáveis, né? Eu sei que eu dei uma resposta que parece resposta de político. Falei e não disse nada, mas não. A gente precisa ganhar tempo para fazer o melhor para ela, tá? Bom, vejamos esse outro aqui, ó. No mesmo dia, quanto a essas imagens, ficou alguma dúvida? Qual o papel da ultrassonografia nessa condição aqui? Pessoal que conseguiu ter aulas práticas de FAST, como é que o gás deixa a gente fazer um bom exame? Então eu pergunto de novo, tem algum papel a radiografia nessa paciente? Isso, a ultrassonografia, a ecografia. Não. Eu falei que? Depois falar X. Desculpa. Gente, Alzheimer, a velhice é manhaca, né? Bom, então é o seguinte, no mesmo dia apresentou-se uma criança proveniente de uma ocupação na zona oeste do Gama. Gente, que desrespeito, botei Gama em minúsculo. Para a criança se solicitou uma avaliação da cirurgia, pois vomitava muito, nada lhe parava no estômago e estava eliminando vermes pela boca e narinas. E isso aconteceu comigo quando eu trabalhava em Tabatinga, tá? Isso realmente acontece, não é coisa isso acontece no Brasil ainda. Bom, e esse cliente? O que vocês veem aí? Eu não entendi. Empilhamento. Tem sinal de empilhamento. Se tem sinal de empilhamento. Ligamento. Alguém quer responder a pergunta da colega? Tem? Tem. Tá? Aqui, além dos níveis hidroaéreos em diferentes níveis, sim, você tem empilhamento de moedas. Tá? Essa região aqui dá para ver alguma coisa. Vou te mostrar depois uma outra radiografia que está mais típica, tá? Que está bem mais óbvio. Mas aqui a gente consegue ver o seguinte, ó, a gente vê que distende, né, que se estende de uma parede a outra do tubo digestivo a linha, né? Ela não é uma linha que vai só até uma parte da luz, né? Então, diferente da austração, nós temos válvulas coniventes aí. É interessante que na imagem, na tela do computador, está bem mais óbvio aqui, ó, o empilhamento de moedas do que mostrando aqui nessa tela. Bom, essa criança, por acaso, foi encaminhada para ultrassonografia. Aspecto típico, aqui eu não sei se é a cauda ou a cabeça, ou se aqui é a cauda e a cabeça, de um verme cilíndrico, né, alongado, típico de ascaris lubricoides. Aí eu estava falando, além de obstrução intestinal por ascaris, que eu peguei lá em Tabatinga, eu peguei colangite
por causa de ascaris em via biliar. Tá? Acho que eu até tenho essa imagem aqui. Era adulto? É. Professor, Oi? qual a diferença de austrações para o empilhamento? Já volto aí, já te explico. Já sim. Olha aqui, ó, vesícula. Olha aqui onde tinha ascaris. Caramba, que bicho danado, né? Tá, isso ninguém me contou, isso fui eu mesmo que operei. Mostra aquela imagem ali, ó, retirar o pé. Olha só, isso aqui tudo eu estava tirando da via biliar. Que massa. Elas ficam mexendo ali. Fica que nem um pote de minhoca. Ó, olha aqui, ó, ascaris no ducto hepático comum. Na via biliar intrahepática. Bom, tive que deixar um dreno na via biliar, né? Mas consegui tirar todos os bichinhos de dentro da via biliar. Se vocês acharam aquele muito, olha esse aqui. Esse aqui é o outro paciente. Tudo da via biliar, tá? Aposto que ninguém mais aqui come miojo. Como assim? Bom, respondendo a pergunta da colega, qual a diferença de austrações para empilhamento de moedas? Vamos lá. Austrações são típicas de intestino grosso. São linhas densas que partem de uma das paredes, mas não chega até a outra. Quanto a empilhamento de moedas é o edema das válvulas coniventes. Então, o que são as válvulas coniventes? São aquela circunstância onde a natureza, para aumentar a área de absorção do intestino delgado, não é isso? Criou o sobe e desce, né? o hills and valleys dentro do intestino, né? Então, isso é que dá a impressão de que é um empilhamento de moeda, porque você enxerga sair de uma ponta e vai até a outra, sai de uma parede e vai até a outra parede que você está vendo na radiografia. E o empilhamento ele acontece no grosso também ou no O que eu acabei de falar, se é válvula conivente, só pode ser no delgado? delgado. A gente não vai ter no grosso. No intestino grosso é austração. Oi? Você pode mostrar naquela radiografia onde está o pedaço que não se Aqui? A bolha? Nem eu tenho certeza, mas pode ser isso aqui. Tá? Mas não tenho certeza disso. Porque aqui tem alça intestinal se sobrepondo também, né? Tá uma farândula isso aqui, como diria o Capitão Nascimento. Isso é delgado, né? Delgado, né? Olha só as válvulas coniventes. Pessoal, vocês querem ir pegar um café, uma água? Pode falar, Felipe. Isso aqui é da região do intestino distal, da região distal. Tá? O que acontece? Em crianças, nós temos uma vantagem, que é o seguinte: a gente consegue comprimir o abdômen, e isso tira os gases da frente. Então, a gente passa a ter uma janela acústica para tentar enxergar a causa da obstrução. Tá? Em crianças, qual é a causa mais frequente de obstrução intestinal?
Não é corpo estranho. Não. Então, Não são vermes. Tá? Na verdade, vai depender do status quo do país. Se for na África, tá? Na África subsaariana, provavelmente a gente vai ter como principal causa os bolos de Ascaris. Aqui no Brasil, o Brasil já tem obstrução intestinal em criança com comportamento de primeiro mundo, né? De quem entrou na OCDE. É a intussuscepção. Tá ok? Falaremos sobre isso mais adiante. Não dá pra ver O que? no raio-x da criança, não consegue ver o parâmetro? Pois então, é praticamente impossível, tá? Eventualmente, mas a gente não consegue ter certeza disso, sabe? Eventualmente você consegue enxergar na porção mais distal do intestino uma imagem algo irregular e ovalada, que seria esse novelo de Ascaris que acaba obstruindo, tá? Mas não tem uma imagem que não é confiável para isso, tá? Tratamento para obstrução por Ascaris, você sabe me dizer qual é? Não, vai abrir uma barriga por causa de vermes. Deixa eu contar algumas coisas para vocês que a gente evita ao máximo, tá? Olha só, se não tem colangite, não é cirúrgico, mesmo que tenha Ascaris na vesícula, tá? Você vai dar albendazol e vai deixar que o peristaltismo vai eliminando, tá? A grande questão aí é o seguinte, mas tá com uma obstrução intestinal por Ascaris, né? Ascaris tem um problema, que ele tem tropismo pela bile, então ele vai procurar o orifício do esfíncter de Oddi para se enfiar, tá? E ele tem tropismo por linha de sutura. Então, se operar, se fizer uma enterotomia, você tem que ter certeza que essa criança está tratada para a verminose depois que você abriu a barriga. O ideal, aí a gente hierarquiza os procedimentos. O ideal, bota a sonda, corrige distúrbios hidroeletrolíticos, dá albendazol pela sonda e vê se consegue botar para funcionar esse intestino e começa a eliminar os vermes por via anal. Não deu certo, continua obstruída. Laparotomia com ordenhamento do bolo de Ascaris. Tu vai ordenhando. Agora eu vou fazer o colega aqui ficar com nojo do casaco dele. Empresta intestino. Como é que você faz? Delicadamente você vai ordenhando para que vá adiante. Quando atravessa a válvula iliocecal e cai no cólon, aí é uma beleza, aí vai fácil. E a última alternativa, agora ele vai ficar pensando sempre que tem Ascaris dentro da manga do casaco. E a última alternativa, então a segunda alternativa é a laparotomia para ordenhar. Não deu certo, a última opção é abrir o intestino, fazer uma enterotomia para tirar esse novelo de Ascaris. Tá? Mas a gente evita ao máximo, por conta desse tropismo que o Ascaris tem na linha de sutura. Tá? Pessoal, então vamos lá pegar um café, tomar um ar na cabeça, tomar uma fotografia conforme recomendado? Alguém fez o roteiro de estudos? Sim? Então eu quero um voluntário aqui na frente para apontar para mim os órgãos na radiografia. Não? Um voluntário do Liuma, um voluntário ou uma voluntária do Li2, ou um voluntário ou uma voluntária do Li3. Ok. Depois reclamo, porque o professor não dá ponto extra, porque não sei o quê, porque papapá. Tá bom. Se errar, você vai tirar. Óbvio que não vai ganhar o ponto inteiro se errar, né, doutora? Mas só pela coragem já teria ganho.
Ah, sim. Você quer sentar aqui? Você quer sentar aqui, eu sento aqui. Não sei, é diferente. Eu tenho esse aí. Esse aqui você tem. É da alta, tá? Só por item. Tá bom. Eu vou te passar essa. Nesse aí está mais evidente para vocês as divisões as divisões não, a presença dos níveis hidroaéreos em alturas diferentes? Sim, né? E ficou mais evidente para vocês as válvulas coniventes aí e a apresentação do sinal de empilhamento de moedas? Não parece um monte de moedinha empilhada? Gente, essas moedinhas. Isso, são os traços densos que vão de uma parede à outra do intestino delgado. Considerando a localização dessas alças, vocês acham que é jejuno predominantemente ou que é ilho predominantemente? Quem disse jejuno? Tá certo, é jejum, tá? Pense o seguinte, se a tendência for a acumular em quadrante superior esquerdo, jejum. Se a tendência for acumular na região periumbilical e quadrante inferior direito, vocês vão pensar em ilho, tá ok? Professor, aqui é delgado, né? Aqui é delgado, só delgado. O que a gente vê de intestino grosso aqui está dentro do normal. E aqui? E esse outro? O que vocês acham? Delgado ou obstrução de intestino grosso? Acho que grosso. Grosso, né? A gente vê válvulas coniventes. A gente vê as austrações aqui, ó, vê que não chega até o outro lado. Tá? A gente vê muito traço que é incompleto. Estão vendo? Mas eu não consigo ver nenhuma parede, consigo? Consegue, né? Quer dizer, tu é que vai me dizer se consegue ou não. Não. Uai, não está desenhando por quê? Ali é um empilhamento. Sim, porque tem as mãos. Cara, tá ruim de ver. Conseguiram enxergar agora? Então, isso aqui é intestino, é obstrução de cólon, tá? E esse? De delgado, muito bem. Olha aqui o empilhamento de moedas. Estão vendo? Bom, ilho, temos ilho aí, tá? Causas de obstrução de intestino delgado, então, a gente falou na criança, pessoal da OCDE, intussuscepção, né? Pessoal do eu nem sei se usa ainda esse termo, terceiro mundo. Usa ainda não. Se bem que terceiro mundo é a Terra, né? Segundo os Thundercats, né? Segundo os Thundercats, o terceiro mundo é a Terra. O primeiro é Mercúrio, o segundo é Vênus, o terceiro é a Terra. Né? Onde vive Munhal de vida eterna. Hã?
Bom, então, como eu disse, eu não sei se ainda se usa esse termo, eu acho que eu devo estar desatualizado, né? Países em desenvolvimento, não é isso agora? O que é uma mentira, né? Porque tem muitos que continuam naquele mesmo nível de subdesenvolvimento. Então, pensar em verminoses, né? Em adultos, o que a gente pode ter de causa de obstrução intestinal? Vamos lá, voz alta. Eu quero ouvir de intestino delgado. Bridas. Bridas são vários livros do Paulo Coelho. Aderências. Aderência, tá? Brida de aderências. Ok, que mais? Então, pós-operatório, bridas podem provocar obstrução? Podem. Muito bom. Bolsonaro, inclusive, teve várias obstruções intestinais por conta de bridas, né? Quem mais? Neoplasia, olha só. Neoplasia é um troço que é interessante. Neoplasia de intestino delgado é raro, sabe? Então, se for neoplasia, normalmente é por invasão de outros órgãos. Tá? Que mais? Volvo. Pode acontecer? Pode acontecer. Que mais? Doença de Crohn. Inflamatório, mas a gente já vai falar sobre doença de Crohn. Que mais? Não entendi? Não, celíacos eu nunca vi terem obstrução intestinal por conta da doença celíaca. Fala, doutora. Hérnia o quê? Hérnia inguinal pode? Pode. Hérnia femoral pode? Pode. Hérnia umbilical pode? Pode. Hérnias internas, vocês já ouviram falar nisso? O que são hérnias internas? Bom, às vezes quando a gente opera o intestino, se você não fechar o mesentério na região que você tirou uma porção de intestino, pode ficar uma falha. E nessa falha se insinua uma alça de intestino. E isso nós chamamos de alça interna. Às vezes existem defeitos congênitos do mesentério e por ali se insinuar uma porção de intestino e ter uma hérnia interna também. Então, hérnias internas, hérnia umbilical, hérnia femoral, hérnia inguinal, hérnia de Spiegel, pode? O que é uma hérnia de Spiegel? Bom, para quem fala alemão, eu ia dizer hérnia do espelho. De Spiegel. Bom, hérnia de Spiegel é o seguinte, não existe a linha semilunar, que é a linha formada quando o oblíquo interno, o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso do abdômen, eles formam as suas aponeuroses que vão em direção ao reto femoral. Vocês não lembram disso? Lembram ou não lembram? Cara da galera, não lembra. Vamos lá, vamos para o meu desenho feio de novo. Concordamos que isso aqui pode ser o rebordo costal? Concordamos? Concordamos que a espinha ilíaca antero-superior? Concordamos que é o tubérculo púbico? Sim? Então, da espinha ilíaca antero-superior ao tubérculo púbico, quem é que se estende?
Quem é que se estende da espinha ilíaca antero superior até o tubérculo púbico? Ligamento inguinal. Ligamento inguinal. Ok. Então temos as asas do ilíaco, temos o pubis, temos o ligamento inguinal e temos o rebordo costal, certo? Bom. Vocês concordam comigo que saindo tendo origem no rebordo costal e se inserindo no tubérculo púbico e na porção mais medial do ligamento inguinal nós temos um músculo chamado músculo reto abdominal, que é duplo, que é um par, que temos a direita e a esquerda? Sim. Concordamos com isso? Sim. Nós concordamos que para ele ser funcional ele precisa estar contido no meio aponeurótico, porque senão se perde a contração dele. Porque senão cada vez que a gente fosse fazer contração do reto, ele ia saltar para fora e aparecer o meu abdômen, né? Tá? Então, se a gente... Vocês conseguiram entender que aqui onde eu botei tracejado é a altura da cicatriz umbilical? E vocês entenderam que eu botei dois cortes aqui, um corte número 1 e um corte número 2? Então, na altura do corte número 1, se eu tiver um corte axial, o reto abdominal não vai se apresentar assim? Sim, né? E no infraumbilical vai se apresentar assim. Concordam comigo? Sim. Ou não? Sim. Ok. Bom, então nós temos três pares de músculos, eu vou chamar de pares porque são direito e esquerdo, né? 3 pares de músculo que fazem a parede anterolateral do abdômen. Quais são? O mais externo, que tem fibras oblíquas, é o oblíquo externo. Profundamente a ele, com fibras oblíquas, mas direcionadas cranialmente, nós temos oblíquo interno. E mais profundamente nós temos o transverso do abdômen. Bom, então tudo isso aqui que eu acabei de desenhar, se a gente for botar um corte supra-umbilical, ele vai se apresentar mais ou menos assim. Os 3 músculos. Ok? A gente não conversou que que para o reto abdominal ter a função de flexão da coluna, porque é isso que ele faz, né? Flexão da coluna, não é isso? Para ele ter esse tipo de função, ele não precisa estar contido, porque se ele estiver solto, não tem função nenhuma. Então, a Mãe Natureza criou um sistema de aponeuroses. Do oblíquo externo, parte uma aponeurose, ele se transforma numa fáscia, e essa fáscia vem até a linha média, de um lado e do outro, anteriormente ao reto abdominal. Elas vão se inserir uma na outra e vão formar o que a gente chama de linha alba. Eu me lembro que no meu trote de calouro, me deram uma lista de coisas para comprar. Uma delas era comprar 20 metros de linha alba. A outra era um avental epiploico, e a outra coisa que eu não me esqueço era uma pinça ortomesentérica. Eram as 3 coisas que eu tinha que comprar. Foi um inferno, porque o trouxa foi procurar. Bom, dúvida
dúvidas quanto a isso aqui? Não. O mesmo acontece infraumbilical. Ok? Bom, o oblíquo interno, supraumbilical, ele vai também se transformar numa face e essa face vai se dividir. Vai ter uma porção anterior e uma porção posterior. Ok? E o transverso do abdômen ele vai reforçar essa parte posterior aqui. Certo? Essa zona entre os músculos anterolaterais e o reto abdominal, onde a gente tem só a aponeurose, pensem que isso aqui agora é de cima a baixo no indivíduo, né? Quem é que tem um tanquinho aí para me mostrar? Quem? Disse eu? Não, mas teu tanquinho tá cheio de roupa em cima. Eu queria um tanquinho de verdade, assim, sem... Pô, gente, não. Isso não é... Quem é que ia pra academia aqui que não posta? Só criança. Bom, vocês vão me fazer dar um Google aqui. Cadê o pessoal que vai pro intermédio aqui, hein? Cadê os atletas do intermédio, pô? Os atletas de um lugar. Amiga, você é atleta? Eu? É, você malha todos os dias. Eu voltei essa semana. Como é que é o nome da mulher do Belo? Graciane. É, que deveria ficar na puta. Graciane Barbosa? É. Olha lá, olha embaixo. Nossa, que ligação. Essa foto aqui está excelente para demonstrar o que eu quero. Então, vocês conseguem enxergar o espaço. Olha aqui, é sério que eu estou falando, pessoal. Aumenta aí pro seu. Control mais. Desliga a lâmpada. Desligar a lâmpada. Foi idoso, amiga. Vamos passar raiva junto aqui. Então, vocês conseguem entender que aqui está a região dos oblíquos e dos ventres do transverso e aqui o ventre do reto? Sim. E vocês conseguem enxergar esse espaço aqui? Sim. Pois então, esse espaço entre eles é a linha semilunar. Então pensem, isso aqui, ó, um sobre o outro, tá? É a linha semilunar. Quando nós temos falhas da linha semilunar, o que acontece? Nós temos a chamada hérnia de Spiegel. Tá? Não é muito frequente, não. Tá? Até aqui tudo bem? Sim. E eu acabei não concluindo, que isso é uma coisa interessante sobre o estojo aponeurótico do reto. Então, até chegar no umbigo, é assim, a gente tem a aponeurose do reto anterior e posterior. Da cicatriz umbilical para baixo, todos os músculos vão contribuir apenas com a face anterior do reto. Tá? Não existe aponeurose posterior ao reto da cicatriz umbilical para baixo. Tá? Outra coisa importante, lembrar que o canal inguinal... Isso vai ser mais comum a hérnia dessa região? O quê? Esse fato de não ter parte... Não. A hérnia de Spiegel não tem a ver com isso. Não essa de Spiegel, qualquer hérnia. Qualquer hérnia não tem a ver com isso. Na verdade, as hérnias
As hérnias são a prova da ignorância médica. Até hoje ninguém sabe de verdade por que algumas pessoas têm e outras não. De verdade ninguém sabe, todo mundo acha. Vocês lembram que sob o ligamento inguinal passa... Na verdade, o ligamento inguinal ele vai marcar o fim da artéria ilíaca externa e o início da veia ilíaca externa, né? E marca o início da artéria femoral comum e o fim da veia femoral comum. Sim ou não? Lembram disso? Bom, o último ramo da artéria ilíaca externa, em algumas pessoas o primeiro ramo da femoral comum, é a artéria epigástrica inferior. Ok? Sim ou não? Então, a artéria epigástrica inferior é sempre acompanhada por uma veia, tá? E o objetivo é vir em direção em vascularizar, né, o reto abdominal. Esses vasos marcam o início do canal inguinal, tá? Quem forma o canal inguinal? O ligamento inguinal, que é o assoalho do canal inguinal. A parede anterior é formada pela fáscia do oblíquo externo. O oblíquo interno é o responsável pela presença do ligamento inguinal, tá? E o tendão conjunto que existe entre o oblíquo interno e o transverso do abdômen é que vão formar o teto do canal inguinal. E a parede posterior do canal inguinal é a fáscia transversalis. Até aí tá ok ou está muito abstrato? Hã? Tá bem difícil, né? Pensem nesse corredor aqui. Suponhamos que não tivessem portas nem janelas no corredor aqui que traz até o anfiteatro, tá? O chão desse corredor, esse corredor vai se chamar canal inguinal a partir de hoje. E pensem que tem a porta do... Vamos supor que o anfiteatro do segundo andar fosse aqui no primeiro andar. Então o corredor ia ligar um anfiteatro ao outro, tá? E as paredes não teriam portas nem janelas, tá certo? Bom, esse corredor nós vamos chamar de canal inguinal. A porta de lá vai ser o anel inguinal profundo. A porta de cá, o anel inguinal superficial. Ok? Sim ou não? Sim. O assoalho, o chão, como é que vai chamar? Ligamento inguinal. Tá? Vamos pensar o seguinte, que o indivíduo que é dono desse canal inguinal está de frente para lá, tá? Para o estacionamento. Então, seria a região inguinal direita, tá? A porta, essa porta desse anfiteatro aqui, nós vamos chamar de anel inguinal superficial. O teto desse... Então, a gente já sabe que o assoalho chama ligamento inguinal. O teto é o tendão conjunto do oblíquo interno e do transverso do abdômen. A parede deste lado aqui vai ser a parede posterior. Quem é que forma a parede posterior? A fáscia transversalis. E a parede anterior, ou seja, a parede que fica para o lado do estacionamento, é a fáscia do oblíquo externo. Conseguiram entender a anatomia do canal inguinal agora? Outra coisa que vocês têm que lembrar é o seguinte:
que o marco da porta são os vasos epigástricos inferiores. Então, tudo que passar de lateral aos vasos epigástricos em direção ao orifício inguinal interno serão hérnias indiretas. Ok? Então, o lado de lá está representando a comunicação com a minha cavidade abdominal, não é isso? Então, se passou lateral, ou seja, se ele veio de lateral dos vasos epigástricos e atravessou todo o corredor e chegou no anel inguinal superficial, nós vamos chamar de hérnia inguinal indireta. Ficou claro? Bom, só que vamos pensar que o conteúdo intra-abdominal achou que era Hulk e saiu destruindo a parede deste lado de cá, que é a parede posterior. Ele passou direto pela parede, ou seja, não passou pela porta do outro anfiteatro. Ele passou direto pela parede e atravessou essa porta, que é o anel inguinal superficial. Como é que vai ser o nome da hérnia? Direta. Tá? Então, o que passar medial aos vasos epigástricos, atravessar a parede posterior e depois se exteriorizar no anel inguinal superficial, serão hérnias diretas. Até aqui, ok? Vocês têm certeza? Beleza. Bom, mas tem uma tal de hérnia femoral, não existe? Quem é essa bendita? É que, ao invés de entrar pelo canal inguinal, uma coisa importante da gente comentar, que eu deixei de falar sobre isso. Quem é que ocupa o canal inguinal no homem? O funículo espermático. Quem é o funículo espermático? Ele é formado por cremaster, ducto deferente, artéria cremastérica, artéria gonadal, que no caso dos homens é a artéria testicular, não é isso? E as veias do plexo pampiniforme. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Então, no homem é isso. Na mulher, quem é que passa pelo canal inguinal? Ligamento redondo do útero, que vai se inserir na região da vulva. Tá? Considerando essa diferença de estruturas, quem é que vai ter um canal inguinal mais avantajado? O homem. Tá? Então, a gente espera que os homens tenham mais hérnias inguinais que as mulheres. Bom, aí a gente falou que tinha uma tal de hérnia femoral, não falou? Onde passa essa tal de hérnia femoral? Ela não vai passar pelo canal inguinal. Ela vai passar por baixo do ligamento inguinal, em direção à face medial da coxa, tá? Da raiz da coxa. Essa é a tal da hérnia femoral. E a hérnia umbilical, eu preciso explicar? É a hérnia que acontece por defeito na região da cicatriz umbilical. Tá? Qualquer uma dessas hérnias que eu falei de parede abdominal para vocês pode provocar obstrução intestinal. Tá? Mais frequente intestino delgado, mas pode ter obstrução de cólon? Pode. Tá? Às vezes a hérnia é tão volumosa que passou porção de intestino ali, de intestino grosso, e aí acaba provocando obstrução intestinal quando ela estrangula, quando ela encarcera, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Não? Oi?
ultrassonografista pode te dar essa informação. Não, a cirurgia é a mesma, tá? A diferença é a seguinte, que hérnias diretas normalmente estão associadas com uma desestruturação maior da parede posterior, tá? Então, o ideal é que você faça sempre um reparo com material sintético se não tiver contraindicação. Esse paciente, então, a gente definiu que ele tem obstrução de intestino delgado. Vocês querem saber o motivo? Onde é que tem intestino delgado? Dentro do escroto. Isso aqui era uma hérnia encarcerada. Tá? Isso aqui que está aparecendo aqui, ó, é artefato, na verdade. Isso aqui é foto da película. E aí pegou as luzes do ambiente, tá? Refletiu. Bom, na ultrassonografia a gente pode enxergar a hérnia, olha só, fez valsalva, entrou no canal inguinal, parou valsalva, está entrando para dentro do abdômen de novo. Fala, doutora. Volta lá naquela imagem onde tem a obstrução. Ali é o delgado e em cima dele, na lateral, é o grosso? Aqui é o... Aqui é o anel, ângulo hepático do colo, tá? Mas ele não está obstruído aqui. Aqui não tem sinal de obstrução, tá? Aqui está normal. O que está alterado são as alças de delgado. E esse aí? O que vocês acham que é? Delgado. Está em pé ou está deitado? Deitado, que a gente não vê líquido aí, a gente não está vendo nível nenhum, né? Ainda que fosse um ilho paralítico, se fosse só por adinamia intestinal, ainda assim, se estivesse em pé, a gente ia enxergar os níveis todos na mesma altura, né? Lembra que a gente falou no início da aula de princípio dos vasos comunicantes, né? Bom, então a gente chegou à conclusão de que isso aqui é em decúbito. Olha só esse empilhamento de moedas, está bonito, né? Olha só, eu às vezes me pego cometendo o mesmo erro que eu peço que vocês evitem. Evitem falar, quando a gente falar de casos médicos, evitem falar bonito, tá? Usem importante, medicamente interessante, porque isso não é bonito, né? Teve que abrir essa barriga, tá? O que aconteceu aqui? Vocês estão vendo essas imagens aqui? Isso aqui são pontos de um reparo de uma hérnia umbilical. E aí recidivou, tá? E acabou a hérnia provocando essa obstrução. Doença de Crohn. Sim, as doenças inflamatórias intestinais, especificamente o Crohn, deve ter sido no módulo do professor João Batista ainda que se falou de doença inflamatória intestinal, né? Sim. Pois então, dor abdominal? Bom, de qualquer forma foi no 5º período, que bom que vocês lembram. Uma das principais características do Crohn é porque ele... Eu ia usar uma palavra de baixo calão, de uma sílaba, mas vou mudar, vou reformular. O Crohn ele pode dar em qualquer lugar da boca ao ânus, não é isso? Então, e ele não é contínuo, não é isso? Ele é segmentar. Isso é a primeira coisa. A segunda, o que a gente tem aqui? A gente tem uma enterografia, tá? Esse caso aqui é da revista do FMG, tá? E aqui está representado por uma enterografia. Quais são as alterações que nós encontramos? Esse paciente aqui, ele tinha mais do que as manifestações
inflamatórias da doença, esse aqui, no momento que ele foi investigado, ele tinha muito sintoma obstrutivo. Tá? E aí o que chama atenção? Aqui onde está a seta mostra um ponto de estenose, um ponto de estreitamento. Então esse inflama, melhora, recidiva, melhora. Essas inflamações constantes, esse processo cicatricial errático, né? Esse vai e volta, pode provocar estenoses. Por conta do processo inflamatório intenso, que é transparietal, ele não se restringe à mucosa, ele também atinge a muscular, atinge a serosa. Hoje se sabe que tem alterações inflamatórias do próprio mesentério, da gordura mesentérica. Todas essas reações inflamatórias podem levar também à presença de fístulas. Nessa imagem aqui não tem nenhuma que me chame a atenção. Tá? E alterações da própria mucosa. Vejam como é diferente a mucosa onde tem válvulas coniventes com uma área que a gente chama de... isso aqui é a mesma coisa que o pavimento em pé de moleque, né? Isso aqui é para lembrar as ruas de Ouro Preto. Vocês estão enxergando aqui? Parece várias pedras redondas colocadas uma do ladinho da outra. Pois então, isso é um sinal típico da mucosite do Crohn. Tá? Então, uma das causas de obstrução intestinal, doença inflamatória intestinal, mais especificamente o Crohn. Hérnia de novo. O que vocês estão vendo aí? Ou o que vocês não estão vendo? Eu vou facilitar. Tem alça intestinal dilatada? Sim. Tem. Como aqui a gente está vendo só o corte axial, a gente não, em princípio, não vai conseguir ver o empilhamento de moedas, né? Bom, esse corte aqui, vocês acham que está em que altura? Está supraumbilical, está periumbilical ou está infraumbilical? Na verdade, está bem na região de cicatriz umbilical. Vejam aqui, ó. Estão vendo isso aqui? Então, olha só o que nós temos aqui. Uma hérnia umbilical com encarceramento do intestino. É isso que está provocando a obstrução intestinal desse ambiente. Naquela última imagem, perto da... faz esse movimento. Isso. Isso aqui é intestino. Intestino. Bom, aqui provavelmente intestino grosso. Quem foi que perguntou? Isso. Provavelmente isso aqui é cólon transverso. Tá? E esse aqui, o que vocês acham? Isso aqui é o mesmo doente. Infraumbilical, ok. Que altura de infraumbilical? Isso aqui é bem pelve mesmo, né? A gente já vê aqui as cabeças umerais, o acetábulo. Tá vendo a bexiga, tá vendo o reto, tá vendo as femorais com placas, né? Tá vendo as veias femorais comuns, tá vendo a região inguinal. Nesse outro corte aqui a gente vê várias alças de intestino delgado dilatadas, né? Olha só que bonito o ligamento inguinal aqui, ó. Intestino delgado. Olha aqui o outro ligamento inguinal. E essa fase aqui é uma fase com contraste, tá?
Essa aqui está sem, essa aqui está com. O que vocês acham que tem esse doente? Aonde? À direita, tem uma hérnia inguinal à direita, olha só. Aqui, interrompendo o ligamento inguinal, a gente tem uma porção de intestino delgado que está encarcerado aqui. Tá? Por que eu digo que está encarcerado e não estrangulado? Qual a diferença? Encarcerado quer dizer que está preso. Tu não consegue reduzir. Estrangulado é quando você tem sofrimento vascular. Mas vejam que, olha só, se o contraste chegou na alça, vocês estão vendo que a parede aqui está contrastada, não está? Se tem contraste aqui, é sinal de que ainda está viável. Então, ainda não é estrangulado. Tá? Então, essa estrutura que a gente está vendo aqui, ó, é o mesmo que a gente enxerga aqui, só que em cortes diferentes. Aqui a gente vê num corte sagital, olha só, a mesma bendita. Desculpa, esqueci completamente aqui. Então, aqui nessa região, né? Essa aqui é a região inguinal direita, tá? E esse, pessoal, o que vocês acham que é? Não é uma causa frequente em adultos. Isso aqui é um adulto, tá? Não é uma causa frequente. Me digam uma coisa, vocês conseguem enxergar alguma coisa no ultrassom? O que vocês enxergam nesse ultrassom? Pode usar palavras de leigo agora. Professor, enxerga só um borrão. Ok, vou concordar. Mas esse borrão lembra o quê? E aí, pessoal? Nada? Vai sair nada daí, gente? Vamos desenhar junto, então, esse borrão. Não parece para vocês que tem uma área mais escura? Sendo circundada por uma área mais clara? Sim. E depois lá no centro da área escura não tem uma área clara de novo? Sim. O que isso lembra para vocês? Parece o que isso aí? Alguém aqui já fez tiro com arco, ou tiro prático, tiro... Parece um alvo, né? Me empresta o intestino aí de novo, doutor. Digo, a sua blusa. Então, o que vocês estão vendo ali? Está aqui o intestino do doutor, né? Uhum. O que aconteceu? Aquilo ali não é a mesma coisa que isso aqui? Não ficou parecido com isso aqui? O que é isso aqui? Intussuscepção. Tá? Invaginou. Tá? É uma intussuscepção. É isso que a gente está vendo ali. Obrigado. Mas onde que tá ali embaixo, na terceira? Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma alça, outra alça por dentro dela,
e a luz desta alça que está por dentro. Onde que eu vejo isso na tomografia? À direita ou à esquerda da linha média? À esquerda da linha média. Aqui a gente vê o início da invaginação, e se a gente for um pouquinho mais distal, aqui uma dentro da outra. Conseguiram pegar? Ficou ok para vocês? Isso a gente consegue ver muito bem com ultrassom em criança. Até fiquei espantado que conseguiram registrar o ultrassom nesse adulto. Tá? É uma causa infrequente em adulto. Em adultos, intussuscepção, ela está relacionada com neoplasia. Tá? Em adulto, a gente tem a obrigação depois de pesquisar por neoplasia, depois de reduzida essa intussuscepção. Ok? Professor, e esse preto aí é o quê? Esse o quê? Preto de segurança. Aonde? Na pessoa. Gases. Ah, sal. Gases. A redução é cirúrgica ou não? Fala, doutora. Por que a neoplasia causaria insuficiência? Porque ela provoca a desestruturação da parede, né? A alteração de motilidade. Na verdade, a gente fica naquela situação, por que a pessoa tem hérnia? Ah, por fraqueza da parede. Mas por que tem uns marombados que tem fraqueza da parede? Como? Entendeu? É complexo. Não se sabe ao certo como, mas está relacionado. Professor, esse daí é tratamento só cirúrgico, né? Em princípio, o tratamento é redução por colonoscopia. Tá? Você vai colocando ar. Tem risco de perfuração, é lógico. Tá? Mas é preferível isso a abrir a barriga ainda. Tá? Tem que conversar com o paciente antes, deixar bem avisado. Bom, esse aqui você já sabe quem é, né? Esse é o nosso menininho do caso, né? E esse Do caso. também caso é o adulto com neoplasia, né? Que num enema baritado se apresentaria assim. Enema baritado ou enema opaco, tá? Vocês veem essa região aqui, ó. Aqui onde tem essa região aqui. Como é que chama esse sinal aqui? Sinal da maçã mordida. Tá? Parece uma maçã que foi moída. Ficou só o bagaço da maçã. E esse aqui quem é? É delgado ou é grosso? Como é que é o nome desse sinal? Sinal do grão de café, sinal de volvo. Esse volvo, aí a gente vai ver o seguinte, ó. Quando a gente vê a bundinha do grão de café, é o que vai nos dizer onde que é esse volvo. Tá? Tá vendo a bundinha do grão de café aqui? Grão de café não tem uma bundinha? Pois então, a bundinha do grão de café é que vai te ajudar a ver onde está esse volvo, tá? Então, se ela está apontada para a pelve, provavelmente será de sigmoide. Se ela estiver apontada para cima, ela pode ser de seco, tá? Aí a tomografia, né? Professor, se ela estiver apontada para cima, pode ser cega se ela estiver apontada. Isso, se ela estiver apontada como ela está assim, que é o mais frequente, é o de sigmoide. O pessoal, os alunos da professora Lucy já estão ficando nervosos, né? O professor não termina, não vai dar tempo de... Esse aqui é o último caso que eu queria discutir com vocês, tá? O que vocês enxergam nessa tomografia? A gente está vendo dilatação de cólon, muito bom. O que mais? Necrose.
Nível? Tô À direita. Tem um nívelzinho de nada aqui, né? Concordo com vocês. O que mais? Gases e talvez necrose. Necrose do quê? Aqui é um quadro, aqui a gente vai ter um quadro de distensão abdominal associado à dor abdominal, e só que é um quadro que acontece normalmente em pacientes mais idosos e a gravidade do quadro não é compatível com a gravidade dos sintomas desses pacientes. Isquemia mesentérica. Olha aqui, vocês não reconheceram o duodeno? Ô pessoal, pensa a aorta mesentérica. Se vocês estão vendo a veia renal esquerda, vocês sabem que isso aqui é a superior. Poxa, tá enxergando a aorta, tá enxergando mesentérica, tá enxergando a aorta de novo. A aorta tá com ou sem contraste? Com, né? Tá na fase arterial. Ok, aí eu saí logo depois da origem da mesentérica superior, desci um pouquinho, continua bem contrastada a minha aorta, mas cadê a mesentérica superior? Está obstruída por trombo, tá? Por isso que ela não tá branquinha como estava antes. Vejam aqui, ó, que interessante, ó, como ela está bem contrastada. Estão vendo aqui, ó, bem contrastada. E aqui sem contraste. Basta não tirar o pintadinho ali, fica difícil, né? Comparem esse corte com esse corte. Está diferente, né? Então está obstruído. Mas antes disso, vocês já tinham matado a charada, quando vocês falaram que tinha gás na parede do intestino. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de pneumatose intestinal. Tá? A pneumatose intestinal, a pneumatose da parede do intestino é sinal de necrose do intestino. Esse intestino está inviável. Tá? Toda essa parte aqui que tem bolinhas de ar dentro da parede está inviável. Tá? É lógico, esse paciente vai para a cirurgia, vai ter que tirar esse montão de intestino aí e ver o que acontece. É um paciente bastante grave. Depois vocês podem ver o caso inteiro, tá? Eu não vou nem abrir. Eu já mostrei essas imagens para vocês alguma vez? Não? Vocês têm certeza? Sim. Quem? E aí? Quem é que pintou uma e quem é que pintou a outra? Quem foi que respondeu Monet? Monet. Qual delas? Da esquerda. Da esquerda de quem vai ou da direita de quem vem? Da esquerda do tomografia. Essa aqui? Não, a outra esquerda. Essa aqui? Então não é da esquerda, é da TC não. É a direita. E essa aqui de quem é? Impressionista. Monet também. Monet também numa época diferente, quando ele já estava ficando cego. Tá? Que são exatamente da mesma paisagem. Tá? Da mesma paisagem. Como é que eu sei disso? Porque alguém já tinha dito, conhecia a anatomia dos jardins de Monet, tá? E nos jardins de Monet tem a ponte japonesa, tá? E ele pintou várias vezes a ponte japonesa ao longo da sua carreira, inclusive quando estava ficando cego. E imagem é isso, pessoal. Se vocês souberem a anatomia, por mais distorcida que esteja a imagem, vocês vão conseguir pegar o que está acontecendo ali. Tá bom? Vamos fazer um socrativo? Não, brincadeira. Estão liberados. Até semana que vem.
O senhor vai mandar o link ou o senhor vai mandar o arquivo? Qual? Tá ali. Copia aí. É porque eu acho que não vou criar meu coisa. Gente, Deixa eu tirar assim. eu não coloquei nada de conhecimentos gerais na primeira prova de vocês. Então, por que tu acha que eu não vou perguntar alguma coisa nessa hora? Já cai na primeira. Sabe de nada, inocente. Essa pessoa boa. Depois eu te mando.